Olá, pessoal! Eu sou o PP33 e hoje nós iremos ranquear todas as plantas de 2023 através de uma tier list. Então aqui estão todas as plantas do ano, temos aqui 12 plantinhas, e nós iremos colocar em ordem e ver se elas são plantas muito boas, plantas mais ou menos, plantas ruins, ou plantas no nível do tomate. Eu até coloquei ele aqui para ilustrar que, na minha opinião, é a pior planta do jogo. Então, as plantas do nível 1 tomate serão plantas assim desastrosas. Plantas que obviamente não vão ser tão ruins como este lixo que vocês estão vendo aqui na sua tela, mas chegam ao seu nível de inutilidade. Mesmo que a pimentinha não tenha sido lançado em 2023, a arena dela só estreou em 2023, então eu vou colocar ela como uma planta desse ano. No caso, eu já testei todas as plantas, a Arantina, que foi a última planta que lançou, né? Ela será a planta do mês de dezembro da arena. Eu fiz alguns testes com ela em uma conta hack que eu tenho, mas deu para ver bastante a função dela e se ela vai ser boa ou não. Então eu já decidi trazer essa tier list meio adiantada para vocês. Então, começando com a primeira planta, a pimentinha. Olha, eu acho que podemos colocar a pimentinha num bom. Ela é boa. Ela dá um bom dano. Ela pega em 3 fileiras e deixa os zumbis resfriados. Ela dá dano mais na sua fileira do que nas fileiras adjacentes. E no quadrado em que ela é plantada, ela dá ainda mais dano que na fileira dela. Eu gostaria que ela fosse como a pimentinha do Plants vs Zombies 3, que ela ataca em uma fileira horizontal, mas atacar 3 fileiras nas verticais também é algo bom, assim, na verdade é ótimo. Eu não gosto muito de plantas assim OPs. Eu queria que o jogo tivesse umas plantas mais balanceadas, mas a gente que joga o PVZ2 Vanilla sabe que isso não é possível. Mas eu acho ela uma planta decente. Com certeza contribui para a classe de gelo. O design dela eu acho bacana também, né? É muito bem detalhado, não sei se isso é algo muito positivo. Mas, na minha opinião, ela tem um design bonito. As animações são meio travadas, né? Como a maioria das plantas novas. Mas, na minha opinião, ela é uma planta boa. Ela é uma planta decente, não é maravilhosa. Mas ela ajuda, né? Agora, indo para a segunda planta, a planta do Ano Novo Lunar, né? Planta de fevereiro. A Banshee. Eu acho a Banshee meio meh. Primeiro porque planta corpo a corpo no PVC2 é tudo igual. Ela ataca, né, e dá um ataque maior. A maioria das plantas corpo a corpo, ou planta de corte, como Kibrabo, costumam ter esse mesmo tipo de ataque. Ela não ataca para trás, diferente do repolho boxeador. Ela pode fazer combo com a turbinada, o que é bom. Ela só não... Esse combo só não é possível com os devoradores, porque eles não dão um salto quando são recuados. Na verdade, ela nem consegue recuar devoradores. Ela é meio que uma planta de toque, né? Depois dela atacar uma certa quantidade de vezes, você pode tocar nela. Daí ela vai lançar um ataque bônus. O adubo dela é muito bom. Ela faz o ataque dela várias vezes, fica bastante tempo no campo e dá um bom dano também, além de mandar os zumbis mais fracos para trás. Eu acho que ela é uma planta metal, talvez ela suba mais pra frente, mas eu acho ela meio mais pelo fato dela não ser muito útil, né? E ser muito parecida com as outras plantas corpo a corpo.
Mas eu acho ela uma planta legal, sim. O ataque do trovão dela eu acho uma ideia interessante. Quem sabe mais pra frente no vídeo ela não acabe subindo no ranking. Agora temos o jumbo elétrico. Isso aqui não tem nem segredo, eu vou colocar no ruim. O jumbo elétrico, ele é uma planta muito fraca, ele não consegue matar um zumbi básico. É uma planta muito complexa, mas as plantas mais complexas geralmente tendem a ser as piores. Tipo, se a planta for simples, ela é OP. Quer dizer, ela tem mais chances de ser uma planta OP. Se ela for uma planta muito complexa, com muita coisa na tabela de evolução, a chance dela ser boa é bem, bem rara a chance de uma planta assim ser boa. E o jumbo elétrico não é diferente, o dano dele é muito ruim. Eu até consegui encontrar um uso para ele na arena, já que o jumbo elétrico ele atordoa robôs por mais tempo. Você pode usar o adubo dele para fazer o robô Z, quando ele estiver fugindo, demorar mais tempo para sair de campo. Ou seja, as outras plantas têm mais tempo de matar ele. Esse é o único uso que eu achei para o jumbo elétrico, que eu até achei algo interessante assim. Que é o fato dele poder atordoar o robô Z e deixar ele mais tempo no gramado. Mas não tenho o que falar, né? Provavelmente a pior planta do ano. Eu considero a pior planta do ano, na minha opinião. Enfim, tem uma planta aqui mais pra frente, vocês vão ver que vai ficar numa posição pior que ele, mas, sendo sincero, tenho um dúvida em qual que é realmente a pior. Agora a Bumora. A Bumora vai ficar junto com a Banshee. A Banshee é melhor que a Bumora, então vai ficar aqui na frente. A Bumora, ou Jaboticaba, como era seu nome original, é uma planta interessante, ela lembra muito a Rafflesia do PVZ chinês. Inclusive, você não teve muita planta parecida com plantas do PVZ chinês, mas enfim. Para quem não conhece, a Bumora e a Rafflesia, elas atacam os últimos zumbis do gramado. Eu pessoalmente acho a Bumora até interessante. Ela é bonita, as animações dela são boas até. Eu acho que o fato dela atordoar e pegar em área contribui, porque ela é uma planta meio que de controle, assim como a Dardochofra. Ou seja, você não deve usar ela como ataque principal. Ela provavelmente é até melhor que a Dardochofra, já que ela vai atacar especificamente os zumbis mais atrás. Então, tipo, pescador, rei, que são zumbis que não avançam muito. A Bumora, ela é muito boa. Até o próprio zumbi da catapulta, né, que lançou esse ano, ele fraqueza, né? Ele é fraco contra essa planta. Tudo bem que o zumbi da catapulta ele não morre pra qualquer coisa, né? É um zumbi muito fraco em relação a como ele era no PVZ1. Mas ainda assim é interessante. Essa habilidade da Aramora, como eu disse, ela não é uma planta de ataque, ela é uma planta de suporte. Ela é provavelmente mais útil em fases mais longas, que tenham tipo rei ou pescador. Por isso eu acho ela uma planta boa. Agora, uma abelha. Uma abelha eu vou colocar no muito bom, é provavelmente minha planta preferida. Confesso que não é melhor, confesso que não é a mais forte, mas é a minha planta preferida. Ela é boa, assim. Ela atordoa, consegue atacar múltiplos zumbis, acho que. Não, em todo o gramado só o adubo, mas. Ela consegue atacar múltiplos zumbis, tanto na frente quanto atrás dela. Ela consegue atacar bobo da corte, zumbi da pá, enfim. Ela dá um pequeno dano e vai atordoando e dando dano. É uma planta muito interessante. Ela tem redução de custo, inclusive só a mabilha e a pimentinha de todas essas plantas aqui tem redução de custo. O que é interessante, né? De se ver.
Uma prova de que ela é uma planta que eles investiram mais. O design e as animações da abelha acho que são os melhores do ano. Tá, não são os melhores do ano, porque eu acho que o broto de feijão tem o design e a animação melhor do ano mesmo. Mas ainda assim, as animações e o design da abelha são muito bons. O efeito sonoro, a mecânica dela. Eu acho uma planta muito boa. Você precisa ter mais delas no campo para ter um bom efeito. Ela é meio carinha, né? Acho que é 325 o custo dela. Mas eu acho que é uma planta que vale a pena, assim. Uma planta que tende a contribuir, até porque ela é da classe mágica. A classe mágica não tem muitas plantas boas, né? As boas que tem são plantas pagas. Então, principalmente de contribuição para a classe mágica, eu acho que a abelha é uma planta excelente. Agora, indo para a Floramar. A Floramar ela vai ficar atrás do jumbo elétrico. Eu acho que ela é até pior que ele. Por quê? Porque, como eu disse, o jumbo elétrico ele consegue até atordoar o robozê, dando mais tempo para as outras plantas matarem ele. Ou seja, ele tem meio que um uso, né? A Floramar, ela só serve para um mundo, que é a Praia da Boa Onda. Caso contrário, ela vai ser só um feijão laser piorado e mais caro. E mesmo na praia, com o recuo das ondas, muitas vezes ela acaba só atirando uma bolha por fileira. Ela acaba não recebendo o buff que ela recebe quando está sobre a água. Eu acho a ideia dela interessante, né? Uma planta anfíbia que recebe buff na água. Uma ideia interessante, mas sinceramente não tem muito uso. Pelo que falaram, em Arenas Futuras vamos ter novos itens de grade, que são as poças de água, provavelmente na arena do Cogumarinho. Elas devem ter sua estreia. E talvez nessa situação a Faramar seja até uma planta melhor. Mas, por enquanto, é uma planta muito ruinzinha, é da classe de corte, uma classe que já tem plantas muito fortes. Então ela tende a não contribuir com a própria classe. Vamos agora para o medogumelo. O medogumelo, eu acho ele uma planta muito boa, ainda fica atrás da abelha, mas, sinceramente, o medogumelo foi uma planta que, pelo design horroroso dele, que é uma planta muito feia, foi muito julgado. Mas o medogumelo é muito bom, ele ativa o adubo dos medogumelos adjacentes, né? Então, o adubo pega em uma área 3x3, dá um dano monstruoso e ainda recua os zumbis. E, cara, colocar essa planta em arenas, você vai ver que na prática ela consegue limpar a fileira. Até devorador. Simplesmente é varrido. Claro, é uma planta que precisa de muito adubo, né? Mas 2 quadranabos, ou 6 quadranabos no máximo, mais que isso é jogar quadranabo fora, e você já consegue ter adubo em todo o campo. E assim, o dano dele é monstruoso, e provavelmente não vai sobrar nada. Ele é uma planta que é legal, porque ele é muito fácil de usar. Então, a arena que dá para usar ele é simplesmente uma arena de graça, assim, porque não tem muito esforço. E, junto com ele, temos o bambu espartano, que é uma planta boa, acho que é melhor que a pimentinha. Ele é uma planta da classe de corte. O uso dele é basicamente em arenas que você quer usar o Ki brabo, mas não pode porque tem bambu da corte, aí você coloca o bambu espartano. Já que o Ki brabo em arena com bambu da corte ele sofre muito, né? Então, né, o bambu espartano é uma opção, já que ele mantém um ataque que é repelido pelo bambu da corte. Eu acho que ele é bom, e também tem o fato de que ele pode levar 2 porradas de um devorador, e quando ele perde o escudo, o dano dele fica ainda maior. Ele é uma planta que a ideia dele é muito parecida com o broto também, o broto de feijão no caso. Ou seja, ele tem um ataque baixo, uma defesa
no início, o escudo quebra, ele não tem mais defesa, mas o ataque dele aumenta e muito. Ele também tem uma habilidade que ele destrói itens de grade instantaneamente. Não é instantaneamente, mas é um dano absurdo. Ou seja, a cova, a prancha de surf, polvo. Tudo isso, assim como a Boeing 7, vai pelos ares. O alcance dele é curto, né? 2 quadrados eu acho é melhor que a alface amanteigada. Ele não ataca atrás e ele tem muita resistência. Acho que uma planta boa. Acho que podia ir até para o muito bom, mas eu acho que aqui onde ele está, no bom, é uma planta decente. Um bom lugar para o bambu espartano. E vale lembrar também, né, que o bambu espartano é a primeira planta bambu do PVZ2. Não tem mais nenhuma planta bambu além dele. Que é curioso, né? E se você for comparar com o PVZ China, PVZ2 chinês, lá o que mais tem é planta bambu. Inclusive, o próprio bambu espartano vai para o PVC2 chinês na próxima atualização. Então, bambu bom, planta boa, melhor dentre as plantas boas, na minha opinião. E agora nós vamos para a próxima planta, que é a sálvia solar. A sálvia solar que fica no bom, atrás do bambu e da pimentinha, assim como a abomora. A sálvia solar é parecida com uma planta do PVZ chinês, que é a garra gloriosa, já que ela basicamente segura um zumbi e usa ele de escudo, ou seja, os outros zumbis vão devorar o zumbi antes de prosseguir. Tipo uma amora mais melhorada, né? Uma armora mais melhorada. Uma armora sem fraquezas. Tanto é que, assim como o Tonquinha, a sálvia solar é também uma planta imortal. Ela não morre para a maioria das coisas. Eu acho que, enquanto eu estava jogando o evento do Zumbizeu que teve, o zumbi curandeiro conseguiu matar ela porque o cajado caiu em cima dela e acabou deletando a planta. O Tolkien também eu vi morrer para algo parecido. Então não são plantas completamente mortais, mas para matar elas é complicado. Ela é uma planta decente, né? Uma planta novamente de suporte. Ela causa dano e produz sol, é uma planta produtora de sol. E para a própria classe, né, para a classe de produtores de sol, ela é uma planta excelente, provavelmente o único produtor de sol que é melhor sendo plantado mais à direita do gramado. Porque, né, zumbis têm que chegar perto dela para ela drenar eles, ela não vai morrer, ela vai sempre ficar no campo. Então é uma planta que conforme você vai plantando, só vai acrescentando o seu poder de ataque. Próxima planta é o broto de feijão. Uma planta que na minha opinião é muito boa. Fica aqui atrás do medogumelo e da mabelha. É uma planta que, assim como o medogumelo, é muito simples de usar e tem basicamente as mesmas utilidades do medogumelo, as mesmas vantagens. Que é basicamente uma planta que o adubo dela é muito poderoso. E ainda tem que o broto de feijão é uma planta defensiva. E como vocês sabem, as plantas defensivas elas recebem o efeito do adubo da menta. Então, como a menta em campo, todos os brotos de feijão do gramado vão receber efeito do adubo e vão limpar o campo. Ele é uma planta que, sem o adubo, age como uma planta defensiva, né, como uma noz, mas conforme sofre dano, ele vai ficando com raiva, e no último estágio de raiva, ele começa a atacar para frente e para trás. Ele também é uma planta interessante, porque depois de que ele ficar um tempo sem atacar, ele volta a seu estágio normal, e ele regenera a própria vida. Ou seja, é uma planta que, se não vier muito zumbi assim, que vai ficar devorando ele por muito tempo e que tenha muita vida, um zumbi tipo explorador, tocheiro,
Ele é uma planta praticamente imortal, porque ele vai atacar, quando ele ficar mais tranquilo ele vai voltar para sua forma normal, regenerar sua vida, e assim por diante. Em relação a design e animações, eu acho que o broto de feijão é uma das melhores plantas. Lembra até as plantas mais clássicas, né? Eu achei o design e as animações dele muito bem feitas, o que é mais um ponto para o broto de feijão. E agora nós vamos para a touquinha. A touquinha acho que é uma planta muito boa também. Acho que ela fica na frente do broto. E a touquinha, assim como a sálvia solar, é uma planta imortal. Porém, ela é uma planta completamente de ataque, não é uma planta suporte. E o touquinha, ele é uma planta de veneno, né? Uma planta de veneno. Mais um cogumelo venenoso no ano. Tivemos 2. E ele é uma planta interessante porque ele basicamente é uma planta perfurante, ou seja, não importa quantos zumbis tenha, ele vai pegar em todos. Como também ele é uma planta de veneno, ou seja, independente da armadura, o zumbi vai morrer com a mesma velocidade. Ou seja, some esses 2 fatores, o Tolkien é uma planta muito apelona. O adubo dele é destrutivo, ele é imortal quando os zumbis passam por ele. Ele vai fornecendo dano gradual, como uma erva espinho. A diferença é que devoradores não conseguem atacar ele. Eu só vi o Tolkien morrendo pra equipe de bobsled, que é um zumbi que ainda não chegou no jogo, mas quando eu testei ele, eu vi que a equipe de bobsled conseguiu matar o Tonquinha com o encontrão que eles dão. Mas assim, só isso também, né? O Tonquinha, ele também é meio caro, mas sinceramente, o meta de sóis do PVZ2 é meio quebrado. Então, facilmente você consegue ter 5 e com 5 você já consegue levar praticamente todos os zumbis do jogo. É uma planta que eu queria que fosse apelona, assim como a Mega Metralha Ervilha, porque é uma planta que a gente está esperando há muito tempo no jogo. É uma planta bonita, o design e as animações dela são excelentes. E, na minha opinião, ela é uma das melhores plantas do ano. Agora, indo para a Arantina. A Arantina é uma planta muito apelona, porque a partir de determinado nível você coloca uma e são geradas 3. E no último nível, na verdade a partir de mais uma quantidade de níveis, eu acho, você planta uma, ela gera uma arantina em todo o campo, em todas as 5 fileiras. E o dano dela é bom, um dano decente. Ela deixa uma poça de veneno que vai causando dano gradual aos zumbis que pisam embaixo dela. Contra chefes, ela é excelente em níveis mais elevados. Mas ela no nível 1 em si, ela por si só sozinha também é uma planta boa, uma planta útil, assim. Ela lembra muito a salsola, né? Tanto é que o pessoal até falou que ela é a salsola do Paraguai, né? A salsola que não fez Proerd. Aqui não dá pra ver muito bem o design dela, porque ela tá na forma antes de virar a salsola do Proerd. Basicamente, você coloca ela no campo, ela volta e gera na fileira em que você posicionou ela meio que uma salsola. Ela muda a forma dela para uma forma cilíndrica e ela começa a esmagar os zumbis e deixar poças de gosma para trás. Ela é uma planta boa. Eu acho que ela é melhor que a sálvia. Não sei se chega a ser melhor que a pimentinha. Acho que a pimentinha ela não é melhor, não. Mas ela é uma planta boa, principalmente contra chefes, contra grandes quantidades de zumbis enfileirados. E quanto mais você evoluir ela, melhor ela fica, né? Ela passa a pegar em 3 fileiras, em 5 fileiras. Ou seja, em níveis mais elevados, você planta ela
ela leva o campo inteiro. O custo e a recarga dela são baixos. Eu acho que tudo isso faz com que ela seja uma excelente planta. Bom, então agora que já ranqueamos todas as plantas na nossa tier list, eu vou dar algumas considerações finais. Esse ano nós tivemos muitas plantas desejáveis. Acho que mais pro início do ano teve muita planta ruim, agora mais pro final tá vindo umas plantas melhores, umas plantas até que muito apelonas. Tivemos duas plantas instantâneas, né, que é a pimentinha no início do ano e a arantina no final do ano. Duas plantas imortais, dois cogumelos venenosos. Não tivemos planta sombria, o que é triste. Foi um ano assim. Acho que, em geral, tivemos 8 plantas muito boas, 4 plantas meio mais ou menos. Se você colocar no bruto, então acho que foi um ano bom. Assim, tivemos duas plantas instantâneas, duas plantas imortais. Eu acho que não tem mais o que dizer. É basicamente isso. Essas foram as minhas considerações finais sobre as plantas deste ano de 2023. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar um like e se inscrever no meu canal. Vou ficando por aqui. Este foi um vídeo. Um grande abraço e tchau. Eu fui!